Boa tarde. Esta manhã, convoquei o maior e mais forte grupo de países até agora em apoio a uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Agora, uma enorme quantidade de coisas aconteceu desde que reuni os líderes na Lancaster House aqui em Londres. Isso foi há apenas 2 semanas. O presidente Zelensky mostrou mais uma vez, e sem sombra de dúvida, que a Ucrânia é a parte da paz. Vladimir se comprometeu a um cessar-fogo incondicional de 30 dias, mas Putin está tentando atrasar, dizendo que deve haver um estudo minucioso antes que um cessar-fogo possa ocorrer. Bem, o mundo precisa de ação, não de um estudo, não de palavras vazias e condições. Então, minha mensagem é muito clara. Mais cedo ou mais tarde, Putin terá que sentar-se à mesa. Então, este é o momento. Deixem as armas caírem em silêncio. Que os ataques bárbaros à Ucrânia parem de uma vez por todas e que se concorde com um cessar-fogo agora. E vamos deixar claro porque isso é tão importante. O apetite da Rússia por conflito e caos mina nossa segurança. Aqui em casa, no Reino Unido, isso aumenta o custo de vida. Isso aumenta os custos de energia. É por isso que agora é o momento de iniciar uma discussão sobre um mecanismo para gerenciar e monitorar um cessar-fogo completo. E concordar com negociações sérias, não apenas para uma pausa, mas para uma paz duradoura, apoiada por fortes arranjos de segurança através de nossa coalizão dos dispostos. E não vamos ficar parados esperando Putin agir. Em vez disso, continuaremos avançando. Então, o grupo que convoquei hoje é mais importante do que nunca. Reúne parceiros de toda a Europa, assim como o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, com o apoio de outros também, incluindo o Japão. Concordamos que continuaremos aumentando a pressão sobre a Rússia. Mantenham a ajuda militar fluindo para a Ucrânia e continuem apertando as restrições na economia da Rússia para enfraquecer a máquina de guerra de Putin e trazê-lo à mesa. E concordamos em acelerar nosso trabalho prático para apoiar um possível acordo. Então agora vamos entrar em uma fase operacional. Nossas forças armadas se encontrarão na quinta-feira desta semana. Aqui no Reino Unido, o presidente Trump ofereceu a Putin o caminho para uma paz duradoura. Agora devemos tornar isso uma realidade. Então, este é o momento de continuar avançando em direção ao resultado que queremos ver para acabar com os assassinatos, uma paz justa e duradoura na Ucrânia e segurança duradoura. Para todos nós. Obrigada. Agora vou responder algumas perguntas, começando com a Hannah da BBC. Hannah. Obrigado, primeiro-ministro. Você disse que agora é o momento para compromissos concretos. Você pode dar um exemplo de um compromisso concreto que foi feito esta manhã? Por exemplo, e uma segunda, se me permite, você está fazendo todo esse trabalho sobre como poderia ser uma força de manutenção da paz. E se a Rússia simplesmente não aceitar? Bem, deixe-me começar pela premissa de que muita coisa aconteceu, obviamente, desde que tivemos a reunião na Lancaster House e o grupo que se reuniu esta manhã. As conversas de quinta-feira, as conversas militares, se tornarão o próximo ponto focal. Houve um acordo mais amplo esta manhã, que foi que o sim, mas da Rússia não é bom o suficiente, e que concordamos. Nossa pressão coletiva será exercida sobre a Rússia por todos nós que estamos na reunião esta manhã. Então, eu diria que, no geral, estamos conseguindo reunir um impulso político e militar com sucesso. Hoje, a arte do spa não é boa no norte, e a pressão sobre Rocheville pode aumentar. Os países representados esta manhã têm uma determinação coletiva muito forte em relação à qualidade do progresso real. Neste momento, há um impulso inovador. Porque não hoje é a cidade de backstop. Hoje, Donald Trump está usando a experiência dele. E o backstop é esta coleção de assassinatos.
Cindy está em Ucrânia 8, com o apoio de seu segundo, que é Toba, suas galinhas, em Fair Egremont. O momento presente é um poeta em seus estudos e ele vai integrar o Wi-Fi de hoje como esperança para um longo prazo de paz duradoura. A sessão mudou e Clark não está mais em conjunto com Tate e vimos a Turquia e os Emorcel apagarem ônibus. Ontem a situação foi desconsiderada e a posição de fazer em conjunto com os Estados Unidos mudou a maneira como temos as discussões detalhadas. Estamos enfrentando os desafios que o tempo exige, parte do governo do Reino Unido. Ainda assim, a tabela para a análise coletiva do projeto e o tipo de desafios que enfrentamos é sobre a pressão em Tooting, com a 8.9 sendo a mais alta, pois a corrente de Mayfod e a esperança de que, tendo a determinação coletiva, você demonstre o momento do impulso político, que é importante para entrar nos países de uma única página. Aguardamos o momento da Mitra, que será na reunião de quinta-feira, informações sobre o planejamento operacional. Reunião operacional é onde as discussões estão ocorrendo sobre quais serão as capacidades. Indiquei uma disposição para que o Reino Unido desempenhe um papel de liderança nisso. E indiquei que, se for necessário, isso incluirá tropas em terra e aviões no céu. Existem diferentes capacidades de diferentes países, mas essas são as discussões operacionais que estão ocorrendo em relação a isso. A coalizão dos dispostos será capaz de fornecer. Primeiro, precisamos fechar um acordo. Caso contrário, repetiremos a história dos últimos anos, onde Putin violará a linha novamente. Obrigado. Você, Caroline pelo Sol. Caroline do domingo. Suba um pouco. Caroline do Sunday Times, primeiro-ministro. O líder russo disse que sua nação precisava de garantias antes de considerar o cessar-fogo de 30 dias. E mais tarde instou as tropas ucranianas na região de Kursk a se renderem. Dado o óbvio benefício para Putin de um atraso, quais são as pressões que você pode agora usar para trazer a Rússia à mesa? Você mencionou em sua declaração sobre sanções. Você está agora disposto a apreender esses ativos russos congelados? E também, qual é a sua mensagem para o presidente Trump sobre a urgência da situação agora que ele deve fazer parte da coalizão para trazer Putin à mesa? Este grupo está avançando nessas capacidades militares de curto prazo e capacidades militares de longo prazo, porque também vemos a Ucrânia desempenhando seu próprio papel em quaisquer arranjos de segurança, o que é muito importante. Michael Francis. Existem outros dados possíveis de Promise, que provavelmente são um cenário da web, no site Pidgin.com, um censo da web, para comissionar demandas de lixo. Em case grande, eu tentei postar em Tomar a Mesa, na cidade de Nara, com visto em Donald Trump, nas ilhas, uma semana. Em destaque, isso é Whatplay. Tudo está deixando claro que o ataque final está absolutamente claro e que o relacionamento 3.ca em US é o mais próximo das relações entre os países liderados e foi encontrado falecido. Acordo simples para florescer, já que a pessoa de dados, Heads, que está planejando, e que o retrato do Diskin, para susfazer, se você quiser, que os países possíveis se juntem, desçam juntos, solicitem comida. E é por isso que é importante que defendamos a reforma do bem-estar, que é o que estamos fazendo. E eu tenho a Ana do Mail on Sunday. Os exemplos de pressão que você deu, primeiro-ministro, são coisas que o Reino Unido já fez antes e até agora, e eles não parecem estar funcionando, considerando a resposta do Kremlin. Você está preocupado com isso? E há algo que você vai fazer para garantir que a pressão seja realmente mais eficaz, talvez? Donald Trump acabou de anunciar proibições específicas, de viagem para cidadãos russos incluídas. Isso é algo que você está considerando? Bem, veja, primeiramente, o efeito das sanções na economia russa tem sido bastante profundo. Não devemos subestimar o impacto que elas já tiveram.
Ao redobrar e aumentar as sanções, isso causará ainda mais pressão e dor aos russos, em combinação com o que o presidente Trump está indicando que seriam as consequências como ele vê e a ação que ele propõe tomar. Então isso é uma combinação e tanto. Sobre a questão da posição de Putin, sim, mas precisamos avançar nisso. Mas, assim como eu disse aqui em Londres 2 semanas atrás, dizendo que precisamos avançar, precisamos fazer progresso. Então, eu digo novamente, eu não aceito que as coisas estejam congeladas como estão hoje e que nenhuma parte possa agora ser movida para frente. Eu não aceito isso nem por um minuto. Acho que se aplicarmos pressão, mostrarmos determinação coletiva e uma liderança clara sobre isso, podemos avançar para levar as partes à mesa de negociações. E o que precisa resultar disso é a paz justa e duradoura que todos desejam, principalmente os ucranianos, o que é muito importante para a defesa e segurança da Europa. E muito importante para o Reino Unido, porque o impacto do que acontece na Europa sempre chega às nossas costas. E já nos impactou bastante nos últimos 3 anos. E é por isso que acho sempre importante reconhecer que o que está acontecendo internacionalmente está tendo um enorme impacto em nós domesticamente. Muito obrigado, de fato. Obrigado.